Olá, sou Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional, e após as 5 aulas do curso de Reclamação Constitucional no Supremo Tribunal Federal, teremos hoje o programa Saber Direito Responde. Estão conosco aqui os alunos Tiago, Gabriela e Tyron. Tiago, qual é a sua primeira pergunta? Professor, a reclamação constitucional, além de ser um instrumento jurídico que visa preservar a competência e a autoridade das decisões do STF, foi feita para aumentar a segurança jurídica e dar mais celeridade aos processos? Tiago, essa pergunta é bastante interessante porque ela tenta construir uma interpretação para além da literalidade da linha L do inciso 1º do artigo 102, que estabelecem essas duas hipóteses que você mencionou, preservação de competência e garantia da autoridade. Qual é o impacto desses dois elementos conjugados? O primeiro deles, e que a doutrina aponta, é a ideia de segurança jurídica. Mas segurança jurídica em que sentido? Não no sentido de que todas as decisões que são tomadas pelo Supremo são imutáveis. Eu pude apresentar durante o curso que cada vez mais a reclamação tem tido seu perfil mais pluralizado e que ela tem servido de instrumento para atualizar a interpretação constitucional do Supremo. Então, a reclamação ela é uma medida de segurança jurídica na medida em que permite que as decisões que são tomadas pelos diversos juízes e tribunais do país e que eventualmente contrariem o posicionamento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de decisões que tenham eficácia vinculante, eficácia erga omnes, que essas decisões possam ser sindicadas, ou seja, possam ser fiscalizadas e verificadas pelo Supremo Tribunal Federal. A ideia de celeridade, que foi o segundo aspecto da sua pergunta, também aparece bastante presente no modelo tradicional do controle difuso, para que uma decisão do Poder Judiciário pudesse ser verificada e fiscalizada pelo Supremo, era necessário que a parte transcorresse todas as instâncias do Poder Judiciário, para além da instância ordinária, a instância de recursal ordinária, o recurso especial e o recurso extraordinário. Por meio da reclamação, a partir do momento em que uma determinada decisão, por exemplo, contraria a autoridade de uma decisão do STF, o interessado poderá, de modo direto, acionar o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele não ficará a aguardar todos os trâmites judiciários. Há impacto desse instrumento na ideia de celeridade? Sem dúvida. A reclamação, cada vez mais, tem servido como um instrumento que concretiza a ideia contida no inciso 78 do artigo 5º da Constituição, que é a razoável duração do processo e a garantia da celeridade das decisões. Logo, a reclamação permite uma sincronicidade ou uma integração do Poder Judiciário, tanto do ponto de vista subjetivo, das diversas competências envolvidas, como também da própria dimensão operacional, gerencial e administrativa, que pude trabalhar durante as aulas. Os dois aspectos que você trabalhou trazem, portanto, importantes implicações para o perfil constitucional da reclamação, tanto do ponto de vista constitucional, como institucional, e também operacional e administrativo, a partir das inúmeras visões que se construíram em torno da reclamação. Tendo em vista a grande discussão acerca do tema, qual seria a natureza jurídica da reclamação constitucional? No Brasil, boa parte dos institutos constitucionais, até mesmo por uma tradição e influência dos institutos civilísticos da família romano-germânica, é de avaliar institutos constitucionais a partir das lentes do direito civil e do processo civil. Então, essa discussão relacionada à natureza jurídica, ela tem uma grande propagação na doutrina. Ela busca definir o que, inicialmente? Qual que seria o conceito do Instituto da Reclamação? No que diz respeito à doutrina brasileira, eu pude apresentar no curso que pelo menos 6 visões acerca da natureza jurídica ficam em debate para definir qual que seria a mais acertada. Uma delas é da reclamação como ação. A outra é a que identifica a reclamação como uma espécie de
recurso ou sucedâneo recursal. Existem outras 4 visões que buscam associar a reclamação a uma ideia de um incidente processual de natureza constitucional. Outra perspectiva comum é a que identifica a reclamação como uma espécie de remédio incomum. Essa é até uma definição do professor e ministro Orozimbo Nonato. Há ainda a posição que entende a reclamação como uma medida constitucional de direito processual, que é a posição do professor Frederico Marques, e a 6ª e última posição acerca da natureza jurídica da reclamação é a que identifica a reclamação como uma medida de direito constitucional excepcional. Essa é a posição do ministro Dejaci Falcão. Essas 6 posições que entram em conflito na doutrina têm atualmente um maior assentimento da visão da reclamação constitucional enquanto ação. Essa concepção foi formulada inicialmente por Pontes de Miranda e ainda hoje tem impacto no direito brasileiro, até mesmo porque a gente diz que a reclamação é ajuizada. Só que essa visão, ela merece, mesmo no âmbito de uma discussão doutrinária e conceitual, alguns reparos. O professor e ministro Gilmar Ferreira Mendes busca trazer elementos que constitucionalizem essa ideia de ação. Para o professor Gilmar, a reclamação seria uma espécie de ação constitucional, que cumpriria com determinados requisitos para a preservação da competência jurisdicional, não só do Supremo, mas para a integridade de todo o ordenamento jurídico. Mesmo assim, creio eu, e essa foi a perspectiva que eu pude desenvolver no curso, uma discussão sobre a natureza jurídica em si, ela é inócua. Primeiro, porque a gente está a trabalhar com a ideia de direito. O direito é um elemento da cultura. Logo, no direito, até mesmo falar em natureza é algo que soa estranho. No direito, tudo é construído. Ou seja, as noções jurídicas são artificiais. As ideias jurídicas se estabelecem e, com o decorrer do tempo, vão assumindo novos sentidos. Essa foi a perspectiva que busquei dar no curso, ao dizer que, desde o surgimento da reclamação no Brasil, que surgiu primeiro como uma prática, um costume jurisprudencial nas décadas de 30 e 40, e que chegou inclusive a ser positivado inicialmente na década de 50, por meio de uma emenda regimental de 1957, que aquela funcionalidade, aquele propósito inicial da reclamação, aquela natureza, por essa perspectiva doutrinária mais tradicional, ela se modificou bastante. Então, a perspectiva que talvez seja mais interessante é de buscar identificar quais são os perfis, quais são os usos, quais as utilidades e o papel que a reclamação constitucional desempenha nos dias de hoje em nosso direito brasileiro. Qual o perfil da reclamação constitucional hoje? Essa pergunta é, inclusive, um complemento à pergunta da Gabriela. Ao desviarmos ou direcionarmos a nossa reflexão da ideia de natureza jurídica, de conceitos estáticos, numa perspectiva, inclusive, que filosoficamente hoje cada vez mais tem sido abandonada, a ideia do perfil vai buscar os usos, os sentidos que a reclamação tem recebido no direito brasileiro. O principal sentido que pude apresentar durante o curso é a ideia de que a reclamação corresponde hoje a uma espécie de elo entre o controle difuso e o controle concentrado. A reclamação passa a ser, portanto, um mecanismo que permite que qualquer decisão do controle difuso possa ser verificada e sistematizada como um elemento de proteção da segurança jurídica, que foi a pergunta do Tiago, como também de padronização jurisprudencial. Esse aspecto, Tyron, é importante destacar, tem sido cada vez mais enfatizado, não só pela doutrina, como pela jurisprudência e também pelas proposições legislativas em debate no Brasil. Vale destacar a recente aprovação do Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, e que estabelece nos artigos 977 e seguintes o papel da jurisprudência como um elemento de estabilidade, integridade e coerência do direito. A reclamação, portanto, nesse papel de elo entre o controle difuso e o controle concentrado, vai reforçar os canais de
uniformização da jurisprudência no Brasil, tanto do ponto de vista constitucional quanto do ponto de vista infraconstitucional. Esse perfil da reclamação ainda tem um elemento diferencial. Consideradas as competências do Supremo que estão arroladas em caráter exemplificativo no artigo 102 da Constituição, a reclamação e a hipótese que está na linha L corresponde a uma espécie de cláusula subsidiária de competência do Supremo, a nos dizer o seguinte: em todas as situações que o Supremo tiver como juízo natural a atribuição e a competência para decidir determinadas questões, a reclamação serve como mecanismo de salvaguarda para, eventualmente, trazer uma discussão que não esteja sendo travada pelo Supremo, mas que seja de sua titularidade a seu conhecimento. Ele é um mecanismo, portanto, de reunir e centralizar os debates judiciais que estão no Brasil para o Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista do perfil constitucional, o papel da reclamação foi esse que descrevi. Qual que é o principal impacto jurídico? Ela permite uma conexão e a padronização dos entendimentos jurídicos. Mas eu pude apresentar, durante a segunda aula em especial, que quando estudamos a reclamação constitucional, não podemos reduzi-la ao perfil jurídico ou ao perfil dito constitucional. É fundamental também ter em mente a dimensão institucional. A reclamação, ela promove uma mudança na relação das instituições judiciárias. Se no modelo anterior, e essa foi inclusive a pergunta do Tiago, começava a discussão perante a primeira instância, tinha que passar por todas as instâncias para só então chegar ao Supremo, por meio da reclamação constitucional, essa ligação passou a ser direta. Ou seja, qualquer decisão de juízes de primeiro grau ou de tribunais podem ser diretamente acionadas para o Supremo. Ou seja, há uma relação, uma mudança na relação de poder entre a base do Poder Judiciário e o Supremo. E o que é fundamental estabelecer nesse ponto é que o Supremo, com a reclamação, torna-se uma instituição judiciária mais poderosa. A partir dessas três perguntas iniciais e gerais, iremos para um breve intervalo, onde teremos mais perguntas dos nossos alunos. Olá, sou Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional, e agora continuaremos o nosso segundo bloco do programa Saber Direito Responde, em relação ao curso da reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Eu passo a primeira pergunta ao Tiago. Professor, é cabível reclamação constitucional contra decisões que contrariam acordos proferidos pelo STF, mas que ainda não estão pacificados na Suprema Corte? Tiago, essa é uma questão bastante interessante, porque ela traz uma reflexão sobre qual é o papel e a postura que o Supremo Tribunal Federal deve desempenhar. Não só pode, como deve desempenhar. A partir daquela primeira, da última pergunta do primeiro bloco, que o Tyron fez, sobre o perfil da reclamação, eu pude destacar a vocês que, do ponto de vista institucional, ou seja, da relação política entre os órgãos judiciários, a relação entre a base, os cerca de 18 mil juízes, os 90 tribunais além do Supremo e a cúpula, o Supremo Tribunal Federal, teria se modificado. Então, a partir dessa modificação, o Supremo passou a ter uma ferramenta, que é a reclamação, para centralizar toda e qualquer dissidência jurisprudencial que surgisse em relação aos seus julgados, ou ainda situações de usurpação de sua competência. Qual é o impacto da sua pergunta? Existem situações, e é natural que isso aconteça num país como o Brasil, que tem diversidade de visões, pluralidade de práticas interpretativas, que determinados assuntos sejam polêmicos. Quando a Suprema Corte Brasileira discute assuntos como direito à vida, como os limites do Estado Penal brasileiro, como liberdade de imprensa, dentre os diversos assuntos, é muito difícil, e na verdade isso soaria até de maneira incomum, que todos os 11 ministros do Supremo estejam de acordo. E por essa razão,
há situações em que o quórum é mais qualificado e outras em que a votação é mais apertada. Existem vários casos polêmicos em que esse tipo de situação acontece. Um deles eu pude referir na nossa última aula do curso, quando mencionei o julgamento do habeas corpus 82.959 de São Paulo, que foi a discussão sobre a progressão de regime em crimes hediondos. Esse julgamento foi fixado pelo Supremo no que diz respeito à fixação da tese de que é inconstitucional a fixação de um regime integral, que era a hipótese prevista no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, essa posição foi fixada por 6 votos a 5. Então, a partir do momento que o Supremo decide, as suas decisões são tomadas por maioria apertada, ele passa a ter uma consciência e uma responsabilidade maior, ou se não tem a consciência, se pelo menos é um dever, de sempre justificar e fundamentar bem os seus julgados. Em situações em que essa situação de pacificar uma posição não está muito transparente, muito evidente, a situação que vai acontecer é que provavelmente os demais órgãos do Poder Judiciário tendam ainda a insistir numa determinada interpretação. Isso, a dissidência, antes de ser vista como um elemento negativo, muitas das vezes é inclusive um elemento positivo, porque amplia a esfera de atores e de órgãos judiciários que debatem aquele assunto. Então, o Supremo, quando fixa decisões e que estão ainda nessa situação de maioria apertada ou em termos de pacificação, ele precisa ter uma postura que transpareça e diga quais são os critérios pelos quais a decisão majoritária está sendo firmada. Nas situações de controle difuso, esse tipo de situação é até mais tranquila. A possibilidade de aplicação vai envolver, muitas das vezes, situações bastante similares, do ponto de vista fático ou jurídico. A dificuldade surge, para essa sua pergunta, Tiago, nos casos do controle concentrado, em situações que as decisões do Supremo automaticamente, ainda que tomadas por 6 votos a 5, passam a ter eficácia vinculante com relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, toda a administração pública nas diversas instâncias federativas, ou ainda situações em que há o típico efeito vinculante. A liminar concedida na reclamação constitucional, ela suspende os efeitos da decisão reclamada? Interessante pergunta, porque ela envolve, Gabriela, a questão do desempenho da jurisdição cautelar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu pude apontar, ao tratar do procedimento da reclamação constitucional, no início da 5ª aula do curso, que é possível sim, assim como nas diversas ações no país, a possibilidade do desempenho de atribuições ou de avaliações de caráter liminar. Essa garantia é uma garantia, inclusive, institucional do Poder Judiciário e que está assegurada no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que estabelece que a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, Gabriela, nos termos da Lei 8.038 de 1990, assim como do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em especial dos artigos 156 a 161, compete ao ministro, relator da reclamação, verificar e avaliar eventuais pedidos liminares. No caso do deferimento desses pedidos, surgem diferentes possibilidades. Essas diferentes possibilidades vão estar bastante relacionadas com a modalidade que deu ensejo ao cabimento daquela reclamação. Então, durante o curso, em especial na 3ª aula, eu tratei 2 hipóteses gerais de cabimento da reclamação, que são as hipóteses contidas na linha L do inciso 1º do artigo 102. A preservação de competência do Supremo e a garantia da autoridade das decisões. Pois bem, nessas hipóteses gerais, se estivermos a falar do desempenho de um juízo cautelar para a preservação da competência do tribunal, provavelmente o deferimento da cautelar por um ministro do Supremo afetará a suspensão do julgamento na origem e, eventualmente, até a avocação desse processo para que o Supremo avalie se é da sua competência ou não. Agora, se a pedido da reclamação tiver como referência não a preservação da competência,
mas a garantia da autoridade e que haja, inclusive, uma contrariedade frontal entre a decisão reclamada e a posição do Supremo, é possível que, para fazer alusão à expressão utilizada pelo ministro Gilmar Mendes em seu voto na reclamação 4374 de Pernambuco, para que, num balançar de olhos, quando você compara o ato reclamado e a posição firmada pelo Supremo, se a contrariedade for frontal, ele pode, inclusive, suspender o trâmite do julgado para garantir a autoridade da sua decisão. Porque se não tiver esse poder de suspensão, Gabriela, qual que é a situação que pode acontecer? A reclamação tramita e o processo pode, inclusive, chegar a transitar em julgado na origem. O objetivo dessa função, especificamente colocada por sua questão, é que a reclamação, tendo a liminar deferida, eu consigo resguardar, ressalvar o efeito útil do pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal. O que vai ocorrer, de regra, não por um juízo monocrático do relator, mas por um pronunciamento do órgão colegiado, que será, de regra, hoje, nos termos do regimento, as turmas, a primeira ou a segunda. Vamos à terceira pergunta. Tyron. Professor, eu gostaria de saber se um ato administrativo do Poder Legislativo que contraria súmula pode ser objeto de reclamação constitucional. Interessantíssima pergunta, Tyron. A sua pergunta, ela traz uma primeira perplexidade que, em geral, há confusão nisso. Uma das coisas é a qual poder, do ponto de vista orgânico, nós estamos nos referindo. A sua pergunta direcionou para o Poder Legislativo. Ocorre que a ideia de separação de poderes no Brasil, desde as suas formulações clássicas, a perspectiva bipartida de John Locke, a perspectiva tripartite de Montesquieu, elas muito mais destacam diferentes papéis que o Estado desempenha. Então, hoje, numa leitura contemporânea e que, inclusive, é chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, todos os poderes orgânicos, por exemplo, o poder legislativo, desempenham as mais diferentes funções. O poder legislativo, para além da sua função legislativa típica de formular, elaborar leis, também desempenha funções relacionadas à fixação do orçamento, que é também uma das características típicas do poder legislativo. O poder legislativo ainda desempenha, tipicamente, a fiscalização do poder executivo. Ocorre que essas três funções típicas do poder legislativo não impedem o desempenho de funções atípicas. Então, por exemplo, pode o poder legislativo, excepcionalmente, desempenhar funções que são bastante similares a funções judiciais, quando se tem, por exemplo, julgamentos da Comissão de Ética, em que se avalia a conduta de um determinado parlamentar para fins de quebra ou não de decoro, o parlamento atua como se fosse uma espécie de juiz. A sua pergunta traz exatamente uma hipótese de outra função atípica. Qual é essa função? A função administrativa. Então, a função administrativa ela é desempenhada não somente pelo Poder Legislativo, pelo contrário, ela é uma função típica do Poder Executivo, é uma função atípica do Poder Judiciário e atípica do Poder Legislativo. Nessa hipótese, a gente está a falar, então, de uma função administrativa do Legislativo. Ou seja, com relação a atos administrativos, existe efeito vinculante das decisões do Supremo? A resposta, Tyron, é afirmativa. Porque as decisões do Supremo, tomadas com eficácia vinculante e efeitos erga omnes, elas vinculam não somente todas as instâncias do Poder Judiciário, mas toda a administração pública do país, tanto na esfera federal, como na distrital, na estadual e na municipal, incluindo também as ações ou atos administrativos do Poder Legislativo. Com essas perguntas mais específicas, encerramos o nosso segundo bloco. Eu agradeço a presença dos alunos, o Tiago, a Gabriela e o Tyron, pelas pertinentes perguntas e encerramos o programa Saber Direito Responde. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br.
Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.